alegria aqui na apresentação do programa Max Esporte nessa terça-feira, dia 14 de dezembro de 2021. Nosso Ricardo Mazella está no DM, Departamento Médico. Essa gripe aí está pegando todo mundo. Ele já vai se recuperar e dia 21 estará aqui com certeza na apresentação do programa Max Esporte. Sempre em nome de RenTV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. Diante Automecânica, o seu carro 50 anos em boas mãos, né? 2 endereços na Zona Sul e mais um na Estrada dos Bandeirantes, tá certo então? A gente vai apresentar daqui a pouquinho os nossos mosqueteiros que estarão aqui. Olha, está aqui. Nosso Jorge Ramos, nossa Luciana Campos, nosso Sérgio Américo e nosso Cláudio Afonso estão os mosqueteiros aqui na apresentação. E a gente começa já jogando aquela bola no cesto e de chuá com o nosso Marcos Bigu Mendes falando do basquetebol. Com você, Marcos. Olá, meus amigos do basquete, fãs da bola laranja aqui do Max Esporte. Muito boa noite. Estou passando para mais uma dica do basquete. E neste último final de semana, nós tivemos o início do torneio da Champions League das Américas, que é o torneio de basquetebol adulto masculino, que reúne 12 equipes dos 3 continentes americanos. Aqui do Brasil, nós temos 3 representantes, o Flamengo, do Rio de Janeiro, o São Paulo, de São Paulo, e o Minas Tênis Clube, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Nesta primeira fase da competição, as 12 equipes estão divididas em 4 grupos de 3 componentes em cada grupo. E essas 12 equipes jogarão um total de 6 partidas nesta primeira fase entre si, com os participantes dos seus grupos. O Flamengo, neste último final de semana, jogou aqui no Rio de Janeiro contra o Boca Juniors e também contra a Universidade de Concepción. Contra o Boca Juniors, o Flamengo venceu por 88-66 e a Universidade de Concepción por 85-68. Essa equipe é do Chile. Já na Argentina, o São Paulo jogou contra a equipe do Nacional do Uruguai e venceu por 98-73 e contra o Quimsa da Argentina por 83-74. Aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, o Minas Tênis Clube venceu ontem a equipe do Biguá do Uruguai por 95-73 e jogará amanhã contra o Obras Sanitárias da Argentina em Belo Horizonte. Nesta primeira fase, cada janela é jogada num determinado local. Já a próxima janela, as partidas serão realizadas em outro local, sendo a casa de um dos representantes do grupo. Desejamos muita sorte às 3 equipes do Brasil e que possam render todo o seu potencial durante a competição. Nos veremos na semana que vem para mais um Dica do Basquete aqui no Max Esporte. Tchau, tchau. Agora é hora de falar dos games. Meu amigo, Paulo Bizarro traz sempre um detalhe importante para você dos games. É games, sempre aqui no programa Max Esporte. É com você, Paulinho. Paulo Bizarro, diga lá. Boa noite, galera! Finalzinho do ano chegando, Natal vem aí e a dica de games de hoje vem direto lá da Game Awards 2021, que aconteceu no último dia 9 de dezembro, o grande campeão da noite, que é nada mais nada menos que os títulos de jogo do ano, melhor jogo para família e melhor jogo multiplayer. Estamos falando de It Takes Two, um jogaço lançado em março desse ano para PC, Playstations e Xbox, agora na sua tela! How comes you get all the cool gadgets? Because I'm cooler than you, Cody. Me and you just take two. Yeah, it takes two, baby. It takes two, baby. Just me and you. Yeah! What are you doing? You're not feeling it? No. Okay. You're entitled to your own opinion.
Agora, para enlouquecer a galera que curte um cosplay e curte um belo jogo de RPG Mobile, o grande campeão do melhor jogo mobile da Game Awards 2021. Vem aí na sua tela Genshin Impact para Android e iOS, um jogaço de RPG. Written in the stars. Feel this ancient power. E aproveitando o final do ano, a gente não pode deixar de citar um grande evento presencial que aconteceu no último dia 4, falar mais um pouquinho da IKEA Option CSGO Latin American Cup, vencida pela Van Liberty numa grande final contra a equipe da Bears. O evento, que teve a organização da Gomec Company, mostrou que veio para ficar na cidade, com a apresentação da Lesha, showzaço também, apresentação do Cid Cidoso, muita emoção no palco da Genese Arena aqui no Rio. Que venham muitos outros eventos tão importantes para a nossa cidade agora em 2022. Parabéns à Gomec pela organização. Um abraço a todos. Eu vou ficando por aqui, mas semana que vem a gente volta, o ano não terminou. Tem entrevista com um grande jogador de futebol, de futebol, X1 e X11, tem matéria especial. Fique ligado que a gente vem com muita coisa também durante a semana nos especiais lá no meu Instagram. Eu vou ficando por aqui, até semana que vem com muito mais emoção do mundo dos games. Tchau! Tá certo, então, Paulo Bizarro, aquele abraço para você. O nosso Mazela estará conosco a partir do dia 21. Está de volta, o DM já vai liberá-lo durante essa semana. Bota a galera aqui já para a gente conversar e começar esse programa Max Esporte falando do sorteio da Liga dos Campeões. Depois dizem que tudo que acontece é no Brasil, mas acontece também lambanças na Europa. E eu já converso com a nossa Luciana Campos, que vai participar, vai falar do sorteio, da lambança que foi o sorteio e das definições dos confrontos para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Boa noite para você, Luciana. Boa noite, Borges. Boa noite aos meus amigos aqui do Max Esporte, aos nossos telespectadores. Pois é, e que lambança, né? Ontem, realmente, eles tiveram que refazer o sorteio por conta de um erro técnico. Enfim, na verdade, teve até repetição de confrontos anteriores. Foi o caso do Chelsea com o Lille, mas mudou ali completamente. O Benfica, que pegaria o Real, agora vai pegar o PSG, que eu acho que é o grande jogo que se espera ali desses confrontos. Vão ser confrontos bastante difíceis, mas a gente vê que não é só aqui na América do Sul que a gente tem esses problemas técnicos, né? Lá na Europa também eles erram e erram bastante. Então, o Benfica do Jorge Jesus vai pegar o Ajax. Será que ele vai conseguir passar? Conseguiu uma classificação aí, o que dá um respiro para o técnico português, até porque a gente sabe que o nome dele aqui é bastante ventilado por conta do Flamengo, mas serão confrontos bem duros. Para mim, ali o que chama mais atenção é o PSG com o Real Madrid, o Borges. Tá certo. Jorge Ramos, da 94. Lá na 94 FM não tem esse negócio não, né? Não tem erro na hora do sorteio, na hora do amigo oculto. Não tem esse negócio não, tem, Jorge? Boa noite para você. Boa noite, Carlos Borges. Boa noite aos meus companheiros. Boa noite a você que está em casa. Olha, essa questão de errar não é um privilégio só dos brasileiros. É muito bom que isso aconteça para que a gente possa perceber que não é só aqui que acontecem erros. E foi um erro grosseiro, e que, se por um lado teve reclamação, né, é o caso, por exemplo, da equipe do Real Madrid, que reclamou muito do sorteio. Do Traguenho, que é um dos diretores lá, falou muito, né, jogou, né, tudo para o alto. Agora, por outro lado, teve repetição de jogo, e teve também melhora, né? Apesar do Benfica ter, em tese, melhorado, né, a partida, porque seria contra o Real Madrid, agora vai ser contra a equipe do Ajax,
Mas mesmo assim, eu acho que o Ajax ainda é favorito diante do Benfica. De qualquer maneira, eu acho que, de uma certa forma, tem aí os favoritos, né? O Bayern de Munique é favorito, o Manchester City é favorito, o próprio Ajax é favorito, o Chelsea contra o Lille também é favorito, o Atlético de Madrid e o Manchester United, eu acho que há um favoritismo também para o Manchester United, não tão grande, mas um pouco. Vila Real, Juventus é favorito, Liverpool, Inter de Milão, Liverpool é favorito, e o Real Madrid e PSG é o jogo mais equilibrado, e eu acho que tem uma leve vantagem para o PSG. Borges. Sérgio Américo, você que acompanhou vários sorteios, né? Sorteios de Campeonato Brasileiro, dos estaduais, já teve uma lambança tão grande assim que você se lembre na sua carreira de repórter aí, meu querido Sérgio Américo? Boa noite. Difícil, né, Borges? Boa noite para você, boa noite para a galera que está ligada no Max Esporte, meus companheiros aqui de programa, todo mundo que está ligadinho na gente. Olha, Borges, a diferença de uma lambança do Brasil para a Europa é que lá é uma lambança com grife, né? Porque realmente é inadmissível que isso aconteça. Aliás, esse tipo de falha a gente tem que repudiar no mundo inteiro, não é só na Europa, é no Brasil. Esse tipo de coisa, nos tempos ditos modernos, isso realmente não pode acontecer. Agora, sobre a Liga dos Campeões, eu tenho um grande favorito e, para mim, está bem na frente que os outros. Tudo bem que a gente pode falar até em equilíbrio nessa competição europeia, de altíssimo nível técnico, mas eu tenho meu favorito. Para mim, o Bayern de Munique vai levar essa. Fez uma campanha na fase de grupos excepcional e, para mim, o Bayern de Munique, o bola da vez para ser campeão. E só um detalhe, conforme a gente já informou no programa da semana passada, o Jorge Jesus está descartado pelo Flamengo, que o Flamengo esperava a eliminação do Benfica na fase de grupos. O Jorge Jesus, ele tem contrato com o Benfica até o final de junho, ele não vai romper esse contrato, uma cisão unilateral não vai acontecer, então o Flamengo estava secando o Benfica na Liga dos Campeões. A partir do momento que o Benfica se classificou para as oitavas de final da competição, o próprio Marcos Braz, da diretoria, pelas informações que a gente tem, e a grande imprensa também já publicou, o Jorge Jesus, assim como o Marcelo Galhardo, que vai ficar no River, os dois estão descartados. Quer dizer, a novela treinador do Flamengo continua, e para mim na Champions vai dar Bayern de Munique, amigo Borges. Meu querido Cláudio Afonso, se o Benfica passa pela Ajax ou não passa, lambanças à parte, aí o nosso querido JJ vai ter problemas na Liga? Boa noite para você, Claudinho. Boa noite, Borges. Boa noite a todos os companheiros, também a nossa audiência qualificada. Eu tenho esse carinho pelos clubes portugueses, mas tanto o Benfica quanto o Sporting não devem ter muitas chances. O confronto do Benfica é até um pouco mais equilibrado quanto o Ajax, mas o time holandês está numa fase muito boa, é o melhor. E o Sporting quanto o Manchester City, então, acho que é uma diferença grande. Eu adoro esse torneio, Borges e amigos, eu adoro. Só que ele está... Essa questão de termos clubes que viraram verdadeiras seleções multinacionais torna esse torneio, ainda nessa fase de oitavas de final, não tão interessante como ele poderia ser. O Serginho mesmo falou muito bem. O Bayern ele é uma potência, ele está muito acima de outras potências também europeias. Assim como o Manchester City, assim como o Paris Saint-Germain, porque formaram verdadeiros elencos estelares. Então, nas oitavas, ainda vamos ver muitos confrontos desiguais, com favoritismos claros, e aí, a partir das quartas de final, aí sim os confrontos passam a ser mais equilibrados. Mas acho que o Benfica tem poucas chances, assim como o Sporting, porque ele faz parte daqueles clubes que são grandes, são gigantes, em termos de tradição, de torcida e tudo, mas não tem o poderio econômico que as grandes potências da Inglaterra e da Alemanha, por exemplo, têm. E detalhe, Luciano, aqui já vai começar, o Manchester City não vai poder jogar na Inglaterra, vai adiar uma das suas partidas nas oitavas em função da questão lá do lockdown que o Reino Unido está querendo fazer, não é isso? Pois é, lá a questão está bem complicada. A gente viu nos últimos dias o anúncio no Reino Unido da primeira morte pela Omicron, né, a variante que tá aí a onda da vez agora, e realmente a gente tem problemas, inclusive em alguns clubes, né, com alguns jogadores que se recusaram a tomar vacina. E aí, no momento que se volta o futebol, que se volta o público, a gente tem uma nova onda
tem a questão da vacinação, vai ficar bem difícil essa questão do público, né? Porque aí a gente vai ter um desequilíbrio aí, vamos ver como é que as competições vão lidar com isso. E isso a gente vai ter que acompanhar dia a dia, até por conta mesmo da pandemia, né? Que parece estar recrudescendo, né? Está aumentando aí, infelizmente, com uma nova variante aí. Olha aqui, eu estava falando da 94 FM, deve ter um amigo oculto. O Sérgio Américo deve ter participado de vários amigos ocultos, da Rádio Globo, da Tupi. E participei de alguns inimigos visíveis também, amigo. Muito. E o Cláudio Afonso também. Meu amigo. Que aqui a gente lava a cara, que a gente fala a verdade, né? Dia de trabalho tem muito amigo, mas tem muito traíra também. Então, várias vezes eu fui pro inimigo visível, não era amigo oculto não, meu irmão. Mas o detalhe é o seguinte, na Giante Automecânica, que festa, que churrasco, meu amigo. Não, Giante Automecânica só tem amigos, irmãos. Um abraço ao Tuninho, ao André. O André, que é vascaíno, vai ter que participar da segunda divisão esse ano de 2022, mas de qualquer maneira vai para a festa. Que festa bonita da gente. Essa eu vou porque tem credibilidade. Bota no ar aí, meu querido Bira. André, como é que você teve essa iniciativa? Você já está sempre fazendo, né, ações beneficentes. E quando teve a ideia para você organizar e fazer essa festa bonita hoje? Então, Claudinha, a gente tem um lado que a gente se preocupa também com o lado social, né? E desde 2019 a gente começou a fazer esse tipo de evento, né, arrecadando donativos e alimentos para ajudar as pessoas que mais precisam. Infelizmente, em 2020 nós tivemos a pandemia, né, tivemos que interromper o projeto e agora em 2021 nós retornamos, né, maior que em 2019 e 2022 com certeza a gente vai continuar com esse projeto e, se possível, maior ainda. Valeu então, vou fazer o seguinte, a gente vai voltar para o segundo bloco, eu quero fazer a seleção do Campeonato Brasileiro, mas eu queria falar também dos momentos que aconteceram no futebol carioca. O Felipe Melo com a camisa do Fluminense. Há uma notícia que pintou que o Crespo poderia ser o técnico do Flamengo. O Elkson, aquele Elkson que jogou em 2011 no Botafogo, está de volta possivelmente para o Botafogo. O Cano foi embora, mas não ficou no Rio, foi para fora. O Guilherme Cano fora e o Vasco se preparando e se arrumando. Vou fazer o seguinte, a gente vai voltar daqui a pouquinho para o segundo bloco do programa Max Sport, sempre em nome de RedeTV. Comprar para quê? Alugar é muito melhor. E você já sabe, de Giante Automecânica, 2 endereços na Zona Sul e 1 nas estradas dos Bandeirantes para você, tá certo? 50 anos, seu carro em boas mãos. Voltamos já. O Rio corre para Max. Voltamos no segundo bloco do programa Max Esporte. Sempre à meia-noite tem um repeteco, tá certo? 8 da noite, sempre às terças-feiras. E dia 21 ele está de volta. Ricardo Mazera, do DM, Departamento Médico, vai liberá-lo com certeza, tá certo? Sempre em nome de Giante Automecânica, 50 anos, o seu carro em boas mãos. E de RedeTV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. Botam nossos queridos mosqueteiros, como diz o nosso Ricardo Mazera, porque eu vou começar. Antes de pincelar a seleção do que a gente vai definir, de goleiro até a ponta esquerda, e também o técnico, eu queria falar de Felipe Melo. Queria saber de você, Cláudio Afonso. Felipe Melo é uma boa? Para que o Fluminense contratou o Felipe Melo? Não tem um André, que é uma sensação? Não, será que não precisa de um centroavante do que um Felipe Melo? Mas como é que você viu essa contratação? É verdade, Borja. Tem vários aspectos, né, para ver essa contratação. Porque quando você contrata um Felipe Melo, você traz junto, por isso que, né, o contra-cheque dele vem gordo, vem a história de um jogador. De um jogador que, contestado ou não, polêmico, né, muitas vezes até violento, a gente sabe, né, dentro de campo, mas um jogador vitorioso, com passagens marcantes no futebol europeu. E agora, recentemente, com a camisa do Palmeiras. Então, você tem esse histórico do jogador vem junto. Aí você lembra bem, né, Bosch? Tem o André, que é um garoto novo, que está arrebentando, jogando ali naquela posição. Eu penso o seguinte, o pacote Felipe Melo, só ele, eu acho que é uma boa. Eu contrataria o Felipe Melo, porque eu acho que é um jogador que impõe uma liderança, ainda é um bom jogador, poderia somar. A questão é,
a grana, a quantia, o que se vai investir no Felipe Melo. Aí eu já começo a pensar que, ainda mais o Fluminense não estando nessa condição assim tão maravilhosa financeiramente, eu penso que é desnecessária e poderia, assim como você bem falou, Borges, investir em uma contratação de uma outra posição, onde o time está precisando mais, como, por exemplo, um atacante ponteiro, já que os meninos estão para sair, aí o Luiz Henrique, um atacante até que está bem, tem o Bobadilla, o Abel Hernandes, não sei se vão continuar, fora o Fred, mas um jogador de meio campo criativo, vai gastar isso tudo, que, claro, o contra-cheque dele é alto, um jogador de cabeça de área. Eu acho que o Felipe Melo é um bom jogador, mas acho que a quantia é exagerada, o investimento a essa altura por ele. Ô Sérgio Américo, você que conviveu com o Flamengo 14 anos, né? E, logicamente, sempre teve esse tipo de jogador como 15. o Felipe Melo. 15, né? Como o Felipe Melo. Isso ajuda ou prejudica o grupo do Fluminense? Olha, primeiro dizer que o Felipe Melo, eu peguei o Felipe Melo nas divisões de base do Flamengo e acompanhei a transição dele do júnior para o profissional, com 18 para 19 anos em 2001. Inclusive, para quem não lembra, o Felipe Melo foi muito importante nos jogos finais do Flamengo, no Campeonato Brasileiro de 2001, que o Flamengo em 2001 não caiu porque venceu o Palmeiras na última rodada, jogo no estádio Marilene, em Juiz de Fora, eu estava lá. Eu também estava. E no jogo anterior com o Internacional, se não me falha a memória, senão alguém me corrija se eu estiver errado, o Flamengo jogou com o Internacional e o Felipe Melo fez até gol de cabeça, entrou durante o jogo. Então, é um jogador criado na Gávea, só que naquela época, claro, ele estava começando, era um jogador muito mais tranquilo. O que eu penso, exatamente, a minha linha de raciocínio está no caminho do Cláudio Afonso. O Felipe Melo, como jogador, apesar de uma certa idade, pela experiência, ele encaixa no que quer o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, porque ele deu essa entrevista. Estou contratando o Felipe Melo porque tem cara de Libertadores da América. Então ele quer um xerifão ali no meio de campo para peitar árbitro, para reclamar quando houver falta, para inflamar os companheiros. Agora, que ele faça tudo isso, meu amigo Borges, amigos da TV Max, na medida certa. Quando o Felipe Melo exagera na pancada, exagera na reclamação e até nas entrevistas verborrágicas, ele acaba prejudicando o próprio Fluminense. Todos lembram o que aconteceu no Centenário, no jogo Peñarol e Palmeiras pela Libertadores há alguns anos, que ele deu entrevista dizendo que estou vindo para o Palmeiras para dar tapa na cara de uruguaio. Aí quando ele foi para o Uruguai, o pau comeu depois do jogo por causa dessa entrevista. Então, se ele conseguir ter maturidade para segurar a onda, é um jogador importante como quer o Mário Bittencourt para a Libertadores, Borges. Jorge, esse tipo de jogador, você que já conviveu em time de futebol, tal, com um jogador de futebol, eles veem em bons olhos um jogador tipo o Felipe Melo? É bom para o Fluminense? O que você acha? Olha, eu acredito que todos os comentários foram muito bem feitos, mas eu acredito que sim. Ele é um jogador muito experiente, ele vai dividir ali a equipe com jogadores mais jovens, que vão poder ouvi-lo, e ele tem muita experiência, fala muito bem o espanhol, é um jogador polêmico, não resta dúvida nenhuma, truculento, tem umas convicções políticas diferentes de muita gente, mas isso não tem nada a ver. Dentro de campo, eu acho que ele vai ser importante. E ele pode dividir, acho que ali, a escalação com o André. Ele pode jogar junto com o André. Ele, inclusive, joga de zagueiro. Ele, muitas vezes, foi para a zaga nessas partidas que o Palmeiras fez. Então, tudo tem um custo. Eu não posso aqui dizer que ele vai cair como uma luva, que eu não sou previsor de futuro. Mas eu acho que ele reúne qualidades para que possa fazer uma boa temporada no Fluminense, e o Fluminense me parece que pensa dessa forma, misturar um elenco jovem, tem muitos jogadores jovens, com alguns jogadores mais experientes, que é o caso dele, e até o próprio Fred, né, que adorou a contratação dele, falou sobre isso, enfim, eu acho que eu considero uma boa contratação de antemão. Tem que ver como é que vai ser na frente, mas a princípio eu considero uma boa contratação. Bora. Luciana, dando a passada no Flamengo, houve um zum que foi desmentido pelo colunista, até que está na Fox, já foi de outro canal também, e ele disse o seguinte, que não falou, que o Herman Crespo poderia ser o técnico do Flamengo. Você gostaria do Herman Crespo como técnico do Flamengo, ou você não gostou do trabalho dele no São Paulo?
Olha, eu acho que o Crespo é um cara promissor, um cara jovem, e eu penso que ele fez um bom trabalho, sim, no São Paulo, inclusive cumprindo aquilo que foi determinado pela diretoria, que colocou o Campeonato Paulista como prioridade. Isso, inclusive, acabou refletindo no restante do campeonato. É um cara que mostrou que tem capacidade, e aí cabe ao Flamengo também saber o que quer, né? Porque essa última temporada, o Flamengo, quando eu falo a diretoria, né? As mudanças de técnico mostram que o Flamengo não tem muito ao certo o que ele quer, apesar de semana passada ter listado aí algumas características, né? Técnico estrangeiro, que traga a comissão inteira, enfim. Mas é preciso saber qual tipo de jogo que o Flamengo quer. A gente estava falando aí do Fluminense e até se tocou de como o presidente do Fluminense encaixou a questão do Felipe Melo dentro do time, do tricolor, e falta ao Flamengo também fazer isso, trazer características gerais. O cara tem que ser estrangeiro, tem que trazer uma comissão técnica, né, completa, até porque o Flamengo teve problemas sérios com o departamento médico, enfim. Então, o Flamengo primeiro precisa dizer que tipo de técnico quer. Eu particularmente gosto do Crespo, acho que ele fez um bom trabalho dentro daquilo que o próprio São Paulo se propôs a fazer. A gente viu isso. Acabou tendo uma queda natural, até porque esticou a corda com os jogadores, atingiu o objetivo que era ganhar o Campeonato Paulista, mas o Crespo realmente não era dentro daquilo que estava se ventilando no Flamengo, apesar do Flamengo ainda não ter se posicionado quanto ao técnico. Realmente o Galhardo e o Jorge Jesus estão fora, né? Mas o Crespo, assim, pelo menos o que a gente tem aí de informação, não seria mesmo a opção do Flamengo. Sérgio Américo, diga. Não, o detalhe é o seguinte, pela palavra do presidente Rodolfo Landim, a grande imprensa, e também o Marcos Braz, o que a gente sabe, se bem que a nossa experiência no futebol, a gente sabe como é que é. A verdade de hoje é a mentira de amanhã e vice-versa no futebol. Mas pela palavra oficial do clube, o presidente Rodolfo Landim, reeleito, e o vice-futebol Marcos Braz, que acabou sendo mantido, a prioridade do Flamengo é contratar um técnico europeu, de preferência português. Então, nesse aspecto, o Crespo não se enquadra nesse perfil. Lá na frente, aí, como diz o meu querido amigo Jorge Ramos, também não sou mãe de nada. Mas nesse momento a prioridade é um técnico do exterior, e está se falando muito no Carlos Carvalhal do Braga, mas tem o problema que o Carvalhal tem contrato em vigor com o Braga, o Flamengo não quer pagar multa rescisória, isso vai virando novela. Agora, a gente tem que ter muito cuidado nessa época do ano, meu amigo Borges e telespectadores da TV Max, com as notícias infundadas e especulações. Eu já sou macaco velho nisso, meu amigo, porque aí, empresário que tem interesse, começa a ficar espalhando na grande imprensa, liga para o amigo dele, repórter, olha, eu estou sabendo que fulano vai para o Flamengo. Então tem que ter muito cuidado. Essa história do Crespo, mas precisa ser melhor apurada, porque pelo menos em princípio ele não está no perfil. Vamos aguardar para ver o que acontece. Mas é um período muito afeito a especulações e notícias que não são verdadeiras, né? O Cláudio Afonso, o Flamengo é um técnico português, mas sair de Galhardo para Crespo realmente é sair de 80 para 8, ou não? Eu acho que eu quero ir no ponto que a Luciana abordou de maneira perfeita, que é justamente esse é o cerne da questão. Porque, tudo bem, a gente reconhece, foi estupendo o sucesso do Jorge Jesus, aquilo em 2019. Olha, acho que quem esteve no Maracanã naqueles dias, quem ama o futebol, você não precisa ser rubro-negro para se emocionar com aquilo. Aquela empatia, treinador, torcida, aquele futebol bem jogado. Agora, virou uma fixação que o treinador tem que ser estrangeiro. Ele tem que falar um português enrolado ou falar qualquer idioma que não o português. E a Luciana foi perfeita nesse aspecto. Porque, olha, o treinador português, e o Sérgio também foi muito bem, porque agora todo mundo quer ganhar a projeção em cima do Flamengo. Mas o treinador português, temos vários treinadores portugueses de vários estilos. O José Mourinho, por exemplo, é de um jeito, o Vilas Boas é de um jeito, aquele Carlos Queiroz que treinou por seleções é já de outro, o próprio treinador da seleção portuguesa, que é um defensivista convicto, é outro. O Carlos Carvalhal tem um estilo totalmente... O Abel Ferreira e o Jorge Jesus são diferentes. Então é preciso que a diretoria do Flamengo tenha um planejamento do que realmente pretende. Quer um treinador com as características parecidas com o Jorge Jesus?
que vá ao mercado. Não ficar nessa fixação de tem que ser estrangeiro, que não é assim uma receita de bolo tão simples para dar certo. Ô Jorge, a gente passando, você falar do Crespo, eu queria que você falasse do Elkson também, porque o que parece, por exemplo, o Botafogo formou um time para a Série B, com grandes nomes colocados pelo Chamusca e depois muito bem preparados pelo Anderson Moreira. Mas agora vem o Elkson. Seria uma boa o Elkson? Não parece uma coisa voltando a trazer um jogador muito antigo que jogou em 2011 no Botafogo? E sobre o Crespo, o que você acha? Vou falar do Elkson, né? O Elkson foi um jogador que marcou na sua passagem pelo Botafogo, não é nada de extraordinário, mas é um bom jogador. Ele está na China, ele está livre, agora está ali, mas tem um valor ainda de mercado que é alto para o Botafogo. Tudo para o Botafogo é caro, né? A gente sabe que existe até algumas possibilidades de arrecadação, mas muito caro. Ele tem os números lá na China muito bons. Ele fez, se não me engano aqui, 15 jogos, 13 gols e 2 assistências. Ou seja, ele tem um percentual de uma jogada de gol por partida. Então ele tem Agora, o jogo é na China, né? É diferente daqui. Mas o Botafogo não tem assim um espectro muito grande de contratações. Então tem que analisar perfeitamente. Agora, essa questão do valor, agora falando, né, do Crespo, dos técnicos estrangeiros, só para dar uma pincelada nisso aí, eu acho que todos falaram muito bem a respeito disso. Tem uma coisa que se chama a defasagem do real para o euro, que é muito grande. É muito grande. Então, não é qualquer coisa. Então, fica muito difícil. Falaram nos técnicos portugueses, o Flamengo, pelo que eu pude apurar, o Flamengo quer um técnico português, até pela questão da facilidade da língua. O Jorge Jesus está longe porque está classificado, ainda tem jogos do Campeonato Português, enfrenta o Porto. Enfim, eu acho que não é o momento do Jorge Jesus, talvez ali para o meados do ano que vem possa ser esse momento. Falaram também num treinador chamado Vitor Pereira. Vocês já ouviram falar? Eu conheço pouco ele, mas é um treinador português que também está na mira. Agora, isso tudo eu acho que vai ser resolvido depois, no final do ano, para o início do ano que vem. O Flamengo vai treinando aí seus jogadores. Muitos jogadores vão acabar contrato, outros no final de 2022, uma leva muito grande de jogadores. O Flamengo tem que começar a se reciclar para poder entrar, porque tem Libertadores. O Flamengo foi mal, tudo bem, mas tem Libertadores ano que vem, tem Campeonato Brasileiro. Pode pegar a Recopa, que eu acho que para mim é um erro, né? Porque como o Atlético Mineiro pode ganhar, deve ganhar a Copa do Brasil, vai ganhar, né? E só um milagre. Aí o Flamengo entraria na Recopa, o que eu acho, a meu ver, errado. Eu acho errado. Mas são coisas do regulamento, e regulamento tem que ser cumprido. Ô, Cláudio Afonso, para a gente fechar esse segundo bloco, a questão do Vasco. Está se arrumando? Você acha que estão se mexendo? Ou está muito lento ainda? Ou ainda tem que esperar um pouquinho, passar as festividades de Natal, final de ano? Olha, Borges, se está se mexendo, é um corpo morto. Porque a gente não está vendo nada do Vasco da Gama. É algo realmente muito preocupante. Está sendo feita uma faxina realmente necessária das várias, inúmeras contratações equivocadas, que o seu presidente Jorge Salgado tem culpa, né? Toda a equipe que ele montou, Alexandre Pássaro, várias contratações equivocadas. Os caras a gente viu aí, não jogava. Eu já falei aqui, em várias vezes, nas minhas redes sociais, às vezes eu entrava, talvez em uma determinada rede social que tem aí, o Vasco tem o melhor elenco da Série B. Eu falei, meu Deus, onde estão vendo isso? Que em nenhum momento o Vasco teve. Eu acho que tem alguns nomes, por exemplo, um nome que foi um fracasso foi o Vanderlei. Mas eu acho que ele é um goleiro que tem um crédito, né? Poderia ser, quem sabe. Eu acho que precisa de 2 goleiros. Se não ficar com o Vanderlei, precisa de 2. Porque o Lucão não serve. Não tem condição de assumir a titularidade. Então, até agora, a gente não vê movimentação nenhuma. Estão saindo os jogadores e 95% deles não fazem falta. Muito difícil. Vamos fazer o seguinte, vamos encerrar o segundo bloco. Já a gente vai fazer a seleção e depois, no final, vamos falar da grande decisão dessa quarta-feira, amanhã, jogo Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, a decisão da Copa do Brasil. O Galo meteu 4 em cima do Furacão, deixou o Furacão
o furacão virou, sabe o que? Um ciclonezinho, Ventinho. uma ventania pequenininha. Uma brisa. Pequenininha. Uma brisa. Tá certo? Então, vamos fazer o seguinte, a gente dar uma parada e voltamos já, sempre aqui no programa Max Esporte. À meia-noite tem o Repeteco, 8 horas, sempre às terças-feiras, você tem encontro com a gente, tá certo? Sempre em nome de REN TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. Giante Automecânica, 50 anos, seu carro em boas mãos. 2 endereços na Zona Sul e 1 na Estrada dos Bandeirantes. O Rio corre para Max. Voltamos para o terceiro bloco aqui do programa Max Esporte, sempre às 8 da noite nas terças-feiras. E você já sabe, meia-noite tem o Repeteco. O programa Max Esporte tem um oferecimento de REN TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. De Giante Automecânica, 50 anos, seu carro em boas mãos. Em 2 endereços na Zona Sul e 1 na Estrada dos Bandeirantes. E para começar esse terceiro bloco, já a gente vai falar da seleção que a gente vai formar aqui com os nossos mosqueteiros. Eu vou para um recado do nosso Octávio Bocão. Ele não está no programa, mas vai dar um recadaço para você sobre uma festividade que vai acontecer no Rio de Janeiro. Alô, Bocão, diga aí. No sábado, a partir das 16 horas, a Associação de Ex-Jogadores de Futsal promove essa ação solidária num jogo beneficente de encantos de gerações, futsal e futebol unidos, com a presença de grandes lendas desses esportes. A partir das 16 horas temos o futsal das escolinhas, jogo dos artistas, futsal feminino e o principal jogo entre futsal e futebol de campo, o encanto das gerações. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Será no Grajaú Country, neste próximo sábado, dia 18 de dezembro, a partir das 16 horas. Eu estarei jogando e espero vocês lá. Valeu, então, meu querido Octávio Bocão. Eu já soube que o Jorge vai jogar de teimoso, 5 minutos. A Luciana vai comentar lá para o público em geral, né? Vai comentar essa festividade. O Sérgio Américo foi convidado, mas está no DM, está com problema no joelho, não dá. O nosso Cláudio Afonso já esqueceu o futebol há muito tempo. Mas bota a galera. Bota a galera aí, meu querido Bira. Cadê? Isso, agora sim. Vamos com a seleção. Vamos de seleção. A gente começa com o goleiro. Eu vou começar sempre dando o meu nome e depois vocês vão. O goleiro Everson, do Atlético Mineiro, para mim foi o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. Você, Jorge? Para mim foi o Everton do Palmeiras. Para mim, o melhor goleiro. O Everton do Palmeiras. Everson e Everton. Você, Luciana Campos? O Everton do Palmeiras também. Também o Everton do Palmeiras? Sérgio Américo, pode até comentar. O seu melhor goleiro, Sérgio? Estou com o Jorge e com a Luciana. Para mim, o Everton do Palmeiras é um goleiraço, com muita justiça, vem sendo convocado para a seleção brasileira. Fez um grande campeonato brasileiro e também uma grande Libertadores. O Everton. Mas e o Everson que eu dei aqui, Cláudio Afonso? Você não postaria ou postaria no goleiro do Palmeiras mesmo? No goleiro do Palmeiras. O Everton é um bom goleiro, se destacou aí na parte final, mas não tem aquela segurança do Everton, não. O Sérgio foi feliz, como sempre, né, costuma ser, na frase que é o seguinte: ele mostrou ser merecedor da vaga de titular, porque ele manteve uma regularidade, você não viu falhas, então por isso que meu voto é no Everton. Tá certo, o Everton, goleiro do Palmeiras, é o nosso goleiro da seleção. Começamos com a lateral direita, eu começo com o Iago Pikachu, que jogou até numa posição um pouco mais de ala do que lateral no Fortaleza, mas vou de Iago Pikachu. Você, Luciana? Eu também vou nele, também gosto dele. Ele, para mim, foi a melhor escolha. Você, meu querido Sérgio Américo? Até hoje eu não sei o que aconteceu com o Pikachu no Vasco. Cláudio Afonso, como grande vascaíno, pode explicar. Porque ele foi o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro, fez belos gols, assistências, apoia o ataque, marcou bem. Pikachu, para mim, o melhor, não tem qualquer dúvida. Você, meu querido Jorge Ramos? Eu acompanho a vocês todos. Iago Pikachu, melhor lateral direito. Cláudio Afonso, pode falar um pouquinho desse lateral direito. É o Iago Pikachu ou outro?
Iago Pikachu, acho que o Fagner, que é contestado por muita gente, mas eu sou fã do Fagner, o Mariano também, no Atlético Mineiro, mas o Iago Pikachu, nessa reta final, mostrou a força dele, de um lateral ofensivo, que não treme na hora de finalizar, tem uma facilidade incrível de fazer gols. E eu acho que, para mim, o que o Sérgio falou aí do Iago Pikachu, com certeza a cabeça dele não estava no Vasco, estava revoltado com alguma coisa, que ele realmente caiu muito de produção, mas ele mostrou o seu valor, mais uma vez, nesse campeonato, com a camisa do Fortaleza, meu voto é nele também. Eu começo com o cara que joga na direita, na zaga, o Nathan Silva, que veio, inclusive, se eu não me engano, veio do Bragantino, coisa parecida, foi para o Atlético Mineiro e fez sucesso no Atlético Mineiro, foi campeão brasileiro. Você, meu querido Sérgio Américo, o Nathan Silva, para mim, do Atlético. Para mim também, a defesa do Atlético com o Nathan Silva e o Júnior Alonso foi muito bem do brasileiro. Eu estava na dúvida entre o Gustavo Gomes e o Nathan, mas depois me lembrei aqui algumas lambanças do Gustavo Gomes ao longo do Campeonato Brasileiro. Então, no Photoshop, vou dar para o Nathan Silva. Estou contigo. Você, Cláudio Afonso. Eu vou de Júnior Alonso. Júnior Alonso para o lado direito. Então você vai... Vai Gustavo Gomes. Vai Gustavo Gomes. Então, Gustavo Gomes. Você, Luciana. Olha, eu também estava com a mesma dúvida do que o Sérgio Américo também, mas em virtude de algumas polêmicas do Gustavo Gomes, enfim, eu acho que o Nathan, aquela zaga do Atlético Mineiro, realmente, os caras fecharam ali, não tem como, né? Fizeram um belo campeonato. A base da seleção é o time do Atlético Mineiro, não tem para onde fugir muito. Você, Jorge, pode dar uma comentada aí. Nathan Silva seria o destaque do lado direito da zaga aí, não? Não, foi sem dúvida nenhuma, um excelente zagueiro, destaque, mas eu vou ficar com o Gustavo Gomes. Eu acho que ele é um jogador mais completo. A partida que ele fez diante do Flamengo foi uma partida nota 10. Eu acho que ele merece esse destaque. É um jogador de seleção paraguaia, Gustavo Gomes. Vamos começar do outro lado, vocês já falaram alguns nomes aqui. Eu ia botar Léo Ortiz, do Bragantino. Não sei se você se lembra, o Léo Ortiz fez um belo campeonato. Mas você já colocou, né, Luciana? Quem joga do lado do Nathan é o Alonso, na sua seleção. Para mim é o Alonso. É o Alonso, não tem como. A dupla ali foi primordial para esse bicampeonato do Atlético Mineiro. O Sérgio também botou o Alonso, né, Sérgio? Junto com o Nathan? Sim, a defesa do Atlético Mineiro deu show, na minha opinião, no Campeonato Brasileiro. Então é o Júnior Alonso. Você, Cláudio Afonso, ficou na dúvida aí, o próprio Jorge botou o Gustavo Gomes, mas e aí, mantém a zaga do Atlético ou você põe outro? Gostei muito do Léo Ortiz, né? Ele fez um campeonato muito bom, mas eu vou ficar com o Júnior Alonso. Também. E você, com o Gustavo Gomes ou Jorge, fica quem do lado dele? Júnior Alonso. Júnior Alonso. Eu acho que ele é o grande zagueiro e fica bem complicado ali vai passar por essa zaga. O quê? A zaga paraguaia, né? Paraguaia, exatamente. E não é falsa. O Paraguai sempre deu grandes zagueiros. É só a gente lembrar aí, só o Flamengo teve Regis, Gamarra, né, Serginho? Quantos zagueiros tivemos aí? Ô, Luciana, vamos para a lateral esquerda e você acha que vai ser barbada. Guilherme Arana, para você. Esse não tem como. É o garoto que joga muito, esse moleque joga demais. É o Arana, assim, disparado. Cláudio Afonso, Arana também disparado aí, não? Arana. Não tem jeito, né? Sérgio Américo. É o Arana, esse garoto, não digo para a Copa do Catar, mas em próximas competições da seleção brasileira vai ser titular absoluto. Eu confio, Guilherme Arana. Você tem alguém ou vai de Guilherme Arana também, Jorge? Eu vou acompanhar todos aí. Guilherme Arana, disparado. Então a defesa está formada, olha aí. Veja a defesa. O Everton, Iago Pikachu, Nathan Silva, Júnior Alonso, né? O Alonso do Atlético Mineiro, e Guilherme Arana. Temos aí exatamente um do Palmeiras, um do Fortaleza e 3 do Atlético Mineiro. Na cabeça de área, eu vou colocar 2 jogadores, mas eu vou colocar primeiro um, o que foi uma sensação para mim, pelo menos o garoto que tem muita personalidade. André, para você, Jorge. Eu acompanho você, o relator. Acho que o André
foi o grande jogador do meio de campo e acho que também pode ter sido considerado, né, como uma revelação também. Então, para as duas coisas, eu acho que o André é o meu escolhido, assim como você fez. Sérgio Américo. André é uma grande revelação, mas eu vou votar no Jair como primeiro volante do Atlético Mineiro. Me chamou mais a atenção, embora esse garoto André tenha um futuro brilhante pela frente. E aí, o Cláudio Afonso? Eu vou votar no William Arão. William Arão? É para complicar, né? William Arão, Jair... Mas não é porque o Flamengo teve essa derrocada no final que a gente vai achar que foi tudo ruim. Não, o William Arão fez partidas muito boas. Se a gente puxar pela memória, vai ver que ele fez partidas muito boas, defendendo e se projetando ao ataque. Luciano, seu coração rubro-negro vota no Arão, no André Tricolor ou no Jair aí do Atlético Mineiro do nosso Sérgio Américo? Não, eu vou de Jair também, apesar da revelação do André, uma grande promessa do futebol, mas eu acho que o cara ali foi o Jair incrível, como ele joga ali no meio de campo, como ele controla a bola, para mim foi o Jair. Ficamos no empate. Jair ou André? André ou Jair? Como é o apresentador dá o voto de Minerva. É André mesmo. Outro jogador que eu colocaria ao lado do André seria o Alan, em vez do Jair, o Alan, né? O Alan, que jogou no Fluminense e do Atlético Mineiro. Você, Cláudio Afonso? Ih, rapaz. Do lado do... É que eu escalei essa seleção outro dia, eu esqueci. Não, vai lá. É 4-3-3 ou 4-4-2? Quer passar? O Sérgio Américo, diga aí, quem você coloca? Eu vou de Edenilson, do Internacional. O Inter fez uma campanha péssima, mas o Edenilson, para mim, é um jogador inteligente, joga de cabeça levantada, faz um segundo volante, mas sabe amar as jogadas, conclui bem, bate pênalti bem. Apesar do Colorado ter ido mal, o meu voto é para Edenilson. Você, Luciana? Também acompanho o Sérgio Américo, eu acho o Edenilson um cara bem versátil, o cara que tem um porte, assim, até físico, bastante forte, mas tem uma habilidade com a bola, consegue ali conduzir boas jogadas. Concordo com o Sérgio Américo. Para mim, é Edenilson, independente da campanha do Internacional. Nem me lembrei do Edenilson, mas muito bem lembrado pelo Sérgio Américo e o Luciano. Você, Jorge? Olha, eu posso votar no Jair? Botar André e Jair? Pode. Então eu voto no Jair. Eu acho que os dois podem jogar juntos. Tem tanta qualidade defensiva como ofensiva. Jair. E agora você já pensou, né, Cláudio Afonso? Não, é Edenilson. Foi o Edenilson. Eu botei o Edenilson. Já votou no Edenilson? Então estamos com André e Edenilson, certo? Vamos para mais à frente. Eu vou de Rafael Veiga. Certo? Eu vou botar 4 jogadores no meio de campo. Rafael Veiga. Você, Cláudio Afonso, fale um pouco aí desse jogador à frente aí. Rafael Veiga. Assim? Rafael Veiga. Você, Sérgio? Sangrou meu coração na Libertadores da América, mas aqui não tem coração. Isenção, então, Rafael Veiga, joga muito. Luciana? O Veiga, sem dúvida nenhuma, fez um grande campeonato. Não tem outro, tem que ser o Veiga. Você, meu querido Jorge Amos, pelo jeito vai ser unanimidade, hein? Rafael Veiga, não tem como. Jogou muito, uma barbaridade que esse jogador fez, Rafael Veiga. Então já está o André, o Edenilson e o Rafael Veiga. Eu coloco um quarto homem chamado Keno, do Atlético Mineiro. Você, Luciano? Eu também vou de Keno. Eu acho que ele teve ali um campeonato bastante expressivo, inclusive pelo que ele fez na última partida contra o Atlético Paranaense. O Keno também é um cara que surpreendeu. Vou de Keno também. Você, Sérgio? Olha, no 4-4-2, eu vejo o Keno como mais adiantado, avançado. Aí para um quarto homem de meio campo que possa fazer articulação, o antigo ponta de lança, né? Os mais velhos como eu se lembram do ponta de lança, o Zico era ponta de lança. Então, como quarto homem de meio campo, eu gosto muito desse gringo, o Nacho Fernandes do Atlético Mineiro. Ele é liso, magrinho, mas o cara me chamou a atenção. Vou votar nele, Nacho Fernandes. Eu senti que o sangue uruguaio passou pela sua veia. Chamou Sim, comandou. Uruguai. E aí, Jorge? Eu acompanho o sangue uruguaio, entendeu? Eu vou de
Nacho Fernandes, para mim, grande jogador. Depois do Jorge Ramos dar aí para o Nacho Fernandes também, o Cláudio Afonso vai definir essa parada. Cláudio Afonso, diga aí. Olha, Borges, o Nacho Fernandes foi uma ótima lembrança. Realmente um grande campeonato, como o Zaratio também, o outro meia do Adel. O Keno, ele é um atacante ponteiro, né? Eu não veria ele muito fazendo essa função. Para mim, tem um nome, um jogador que não pode faltar nessa seleção. Certamente, se ele vestisse uma outra camisa, maior grife, de torcida maior, ele não ficaria de fora. Meu voto é no Ademir, do América. Então, deu o quê aqui? Deu 2 de Nacho Nacho e 2 de Fernandes. Keno. 2 de Nacho e 2 de Keno. Deu Nacho, Então você decide. Eu decido. Então, vou botar o Keno na ponta esquerda, que eu quero. Porque eu quero meu time tem um ponto esquerdo. Um jogador lá no fundo que faz, volta e tal. Na frente, tem 2 jogadores. Na frente, nós temos 2 jogadores. Você, como técnico, é um grande narrador de futebol. Então, Sérgio Américo, eu começo com o primeiro homem para jogar ali. Hulk na frente. E tem alguma dúvida? Nosso Michael, ressurgiu das cinzas como um fênix e fez um grande campeonato brasileiro, independentemente do Flamengo ter sido vice-campeão, né? É aquela história, vice-campeonato é importante, mas a galera pensa como o saudoso Ayrton Senna, né? O segundo é o primeiro dos últimos. Mas o Michael sobressaiu e o Misha, para mim, está nessa seleção. Essa é a sua, Jorge. Vai de Misha ou vai de Hulk? Entre os dois é o Hulk. Agora não posso botar. Vai ter mais um voto depois, né? Vai ter mais um. Então eu vou de Hulk, então. Vai de Hulk. Ô, Luciano, vai acompanhar o Sérgio no Michael, não? Vou acompanhar, porque tem um outro voto, e aí não tem como não ser no Hulk. Eu acho que o Michael... Exatamente, eu vou botar no Hulk como colega do Michael no ataque. Exatamente, esse também é meu voto. Acompanha o Sérgio Américo. Tá certo. Você, Cláudio Afonso? O Hulk, né? O Hulk, ele tem vaga cativa, ele foi o craque do campeonato. Tá, então nós temos o Hulk, 3 votos, e Michael, 2 votos. Por quê? Eu vou botar outro jogador ao lado do Hulk. Para mim, o Gabigol. Pode não ter feito um campeonato espetacular, mas marcou um monte de gols. Gabigol, para mim. Você, Jorge, vai botar quem aí? Não, eu acho o Gabriel um bom jogador, mas o Michael foi melhor que ele. O momento do Michael é melhor. Eu boto o Michael. Michael com Hulk. Eu botei Hulk com o Gabigol. Você, Luciano? O Michael e Hulk para mim. Michael e Hulk. Acho que vai dar o Michael e Hulk. Cláudio Afonso. Bem, o Michael fez um grande campeonato, mas ali eu fiquei entre o Arthur do Bragantino e um voto que vai surpreender muita gente, mas eu acho que ele conseguiu o que ele conseguiu num time que foi rebaixado, que é o Gilberto, né? O Gilberto do Bahia, que mostrou mais uma vez que ele é um artilheiro. Eu acho que o Arthur é até mais jogador, mas eu vou votar no Gilberto. Afinal de contas, ser vice-artilheiro com aquele time do Bahia foi uma proeza. O seguinte, temos o Everton no gol, Iago Pikachu, Nathan Silva, Júnior Alonso e Guilherme Arana. No meio, temos o André ao lado do Edenilson, do Rafael Veiga e do Keno. E na frente, o Michael e o Hulk. É uma boa seleção, Jorge Ramos? É uma excelente seleção. No papel é uma beleza. Não sei se vai dar liga em campo, mas no papel é uma excelente seleção. Eu acho que nós todos aqui podemos ter divergido em 1, 2 nomes, mas na maioria ali a gente foi pelo mesmo caminho. Então acho que é uma excelente seleção. E aí, Luciana, essa seleção dá para ganhar a Libertadores da América? Olha, se tiver um bom técnico, alguém que organize... Um bom técnico já tem, porque acho que não vai ser. Fora o Cuca, acho que é meio difícil, mas de qualquer maneira, diga aí. Eu acho que se tiver um bom técnico, um cara com visão que consiga extrair aí o melhor deles, não tem outro. O Cláudio até citou o Arthur, o Ademir, eu acho que são jogadores, aliás, esse campeonato a gente teve grandes surpresas, muita competitividade, enfim. Mas eu acho que esses que a gente escolheu aqui, eu acho que esses estão ali redondinho. Você, Cláudio Afonso, e aí? O Cuca é o técnico, né? Do nosso futebol, ele não é essas maravilhas, né? Mas eu acho que são bons jogadores. Não é um nível ótimo,
Mas é bons jogadores, não é nada espetacular, não. Acho que ela tanto que seria um time forte, mas não nada espetacular essa seleção do campeonato. O Serginho voltou e a gente vai começar a encerrar o programa. Eu quero saber de amanhã. O que aconteceu com o Furacão no primeiro jogo? Atlético Mineiro já é o campeão da Copa do Brasil ou é muito falar isso, Sérgio Américo? Não, amigo, é aquela história. O Atlético Mineiro é campeão, vai entrar em campo, vai levar a taça, vai botar a faixa, não tem jeito. Rapidinho, Jorge, em relação à questão do Furacão. Furacão vira o jogo ou não vira? Não, é muito difícil. 99,9% de confirmação do Atlético Mineiro. Agora, a questão é a seguinte, o Alberto Valentim, ele trabalhou muitos anos com o Cuca, ele foi auxiliar do Cuca. E o Cuca deu um nó nele, o Cuca simplesmente acabou, né, com ele, botou aqueles homens enfiados lá na frente, tem uma equipe melhor e acabou. O Atlético Mineiro é campeão, sem dúvida nenhuma. Luciana, campeão Atlético, né? Ah, com certeza. Acho difícil reverter esse quadro. O Atlético fez o campeonato, conquistou o campeonato dentro de casa e só vai cumprir tabela amanhã. Só para fechar, o Jorge Ramos tem um recado. Diga lá. Só para dizer que está tendo um festival no Centro Cultural do Banco do Brasil, o Cine Esporte, que é um festival de cinema de esportes. E é muito legal. De 15 a 20 de dezembro, ali no Centro Cultural do Banco do Brasil. Quem puder ir, confere, porque vale a pena. O Diogo Leal é o idealizador. Então fica aí o convite a todo mundo. Valeu, Borges! Fechando então o programa Max Esporte, sempre em nome de Rede TV. Comprar para quê? Alugar é muito melhor. Diante Automecânica, 50 anos, seu carro em boas mãos, 2 endereços na Zona Sul e 1 na Estrada dos Bandeirantes. Ficamos por aqui. Terça-feira tem muito mais para você. O Rio corre para Max.